Além de ser um dos atores mais famosos da Rede Globo, Tony Ramos é um homem de sucesso que já conquistou um belo patrimônio. Mas você já parou pra pensar como vive esse ator? Nesse vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Tony Ramos. Carreira. Nascido em 1948 em Iraponga, interior do estado do Paraná, Antônio de Carvalho Barbosa, mais conhecido como Tony Ramos, é um grande ator brasileiro. Desde criança, Tony tinha interesse pelo ramo artístico, iniciando sua carreira em 1964 em programas da TV Tupi, até que em 1997 transferiu-se para a Rede Globo, participando da novela Espelho Mágico. Desde então, Tony Ramos esteve presente em praticamente todas as novelas de sucesso da emissora, como Cabocla, Belíssima, Paraíso Tropical, Caminho das Índias, Passione, A Regra do Jogo, O Sétimo Guardião, entre muitas outras. Já nos cinemas, ele também se destacou muito com o filme Se Eu Fosse Você 2, por exemplo. O ator foi protagonista de uma das maiores bilheterias da história do Brasil, vendendo mais de 6 milhões de ingressos. Ao longo de toda a sua carreira, o artista construiu um currículo impecável, já tendo acumulado dezenas de premiações importantes. E hoje, podemos dizer que Tony Ramos se consagrou como um dos maiores atores da televisão brasileira. Imóveis. Para curtir o litoral do Rio nos finais de semana, o ator global possui uma casa em um condomínio fechado em frente à praia de Jeribá, em Búzios, um dos endereços mais nobres do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, ele já foi flagrado várias vezes tomando banho de mar e curtindo a praia no verão. Recentemente, o ator deu uma entrevista na janela de sua casa, e pelo pouco que foi mostrado, deu para perceber que a casa possui a fachada branca com telhado em estilo colonial. E apesar de ter poucas informações sobre a casa de praia do ator, para se ter uma ideia de preço, existem imóveis nessa mesma região que chegam a custar mais de 4 milhões de reais. Mas especula-se que o local onde Tony Ramos escolheu para viver é um apartamento em um bairro nobre da capital do Rio de Janeiro, um local super valorizado, onde os imóveis custam em média 5 milhões de reais. Carros. Por não gostar de ostentar, poucas pessoas sabem que Tony Ramos possui um gosto sofisticado e já foi visto utilizando carros nada baratos. Ele já foi flagrado saindo com um Mini Cooper do hospital após um susto que teve por ter comido algo que lhe fez mal. Um veículo moderno e estiloso que, apesar de pequeno, é bastante potente, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 6,7 segundos e atingir a velocidade máxima de 233 km por hora. E o preço de um modelo novo pode ultrapassar os 200 mil reais. O ator também já foi flagrado com uma Land Rover Discovery 4, um SUV com um design robusto e imponente, sendo ideal para quem está procurando um carro espaçoso, confortável e seguro. Não sendo à toa que o automóvel custa em média 300 mil reais. Mas foi em 2011 que Tony Ramos surpreendeu a todos quando se tornou o primeiro brasileiro a comprar o Audi A7, antes mesmo de ter chegado no país. Trata-se de um belo sedã de luxo, um veículo que consegue unir sofisticação e potência, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 5,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 250 km por hora. Na época, algumas fontes divulgaram que o valor pago pelo ator no carro foi de 324 mil reais, o que, convertendo para valores atuais, ultrapassa facilmente a bagatela de 500 mil reais. Negócios. Além de ser um dos atores mais bem pagos da Rede Globo, Tony Ramos também possui outras fontes de renda. Ele já atuou em peças de teatro e lançou seu próprio livro, a biografia Tony Ramos, nos tempos da delicadeza, o que pode ter lhe rendido uma renda extra. Mas é como garoto propaganda que ele sem dúvida já ganhou muito dinheiro.
Por causa da confiança que sua imagem traz e pela sua boa reputação perante ao público, o grupo JBS, dona da marca Friboi, investiu uma verdadeira fortuna para associar a sua imagem a Tony Ramos. Para se ter uma ideia, algumas fontes afirmam que o cachê recebido pelo ator era de aproximadamente 5 milhões de reais e que, apesar de se tratar de uma quantia milionária, Tony optou por romper o contrato com a empresa por se sentir incomodado após os escândalos de corrupção. Já nos cinemas, o ator também ganha um bom dinheiro. Somente no filme Se Eu Fosse Você 2, somando a venda de todos os ingressos, estima-se que tenha faturado em torno de 50 milhões de reais. E como Tony Ramos era um dos protagonistas do filme, provavelmente deve ter recebido uma boa porcentagem desse dinheiro. Vida pessoal. Apesar de ser muito famoso e até motivo de memes na internet por ser bastante peludo, Tony Ramos é um homem muito reservado quanto à sua vida pessoal, e prova disso é que ele não possui nem redes sociais, mas sabe-se que o ator possui 2 filhos e é casado com Lidiane Barbosa, sua companheira há mais de 50 anos, uma pessoa que ele parece ser completamente apaixonado, já tendo inclusive falado sobre seu relacionamento em algumas reportagens na televisão. Tudo pra ela, né, Cessa? Ai, Lidiane, ai, que mulher sortuda! Ela não é sortuda, ela é parceira. Agora, é evidente que quando você está de bem com você e com a tua parceria, você quer conservar ativa e sadia essa parceria. E isso envolve tudo. Envolve um bom vinho, envolve um bom jantar. Uma pasta. Uma pasta, um bom champanhe na hora certa, um bom pôr de sol, um bom drink. Uma passada de mão no cangote, né? E sobre questões políticas, apesar de já ter recebido vários convites, Tony Ramos disse que nunca se posicionou e nunca irá se posicionar a favor de nenhum candidato, mas que ele é um grande defensor da democracia. Não inventem outra coisa. A democracia pode ser difícil, mas sem ela é pior. Então a democracia é tudo que nós precisamos. Fortuna. Por ser um dos atores mais prestigiados da emissora carioca e por ter uma das carreiras mais longas da televisão brasileira, estando em atividade por quase 60 anos, é muito fácil imaginar que Tony Ramos tenha acumulado um grande patrimônio. Na internet, muito se especula qual é o salário recebido pelo ator na Rede Globo. Segundo o blog do Léo Dias, as produções das novelas da emissora conseguem ter acesso ao contra-cheque de todos os artistas, menos ao de Ramos, e que nos documentos o salário dele aparece em códigos, tendo apenas letras que não querem dizer nada. Especula-se que isso se deve ao fato de Tony Ramos ser um ator que possui um tratamento diferenciado, tendo uma relação muito próxima à família Marinho, os donos da emissora. Outras reportagens, estima-se que o salário recebido por ele gira em torno dos 400 mil reais mensais. Isso sem contar as bonificações por produtividade, que dependendo do sucesso de seus trabalhos, pode elevar o seu rendimento mensal para valores astronômicos. E se somarmos todo o dinheiro que ele já recebeu de comerciais, filmes e décadas recebendo um salário milionário na emissora carioca, não é exagero dizer que Tony Ramos provavelmente já deve ter acumulado um patrimônio multimilionário.